E se eu te dissesse que existe no coração do sertão uma pedra que sangra como se fosse um corpo vivo? Entre o calor escaldante e o silêncio das noites do Nordeste, existe uma lenda que atravessa gerações. A Pedra que Sangra. Um mistério que assusta moradores, intriga viajantes e desafia até a própria lógica. Se essa história já está te prendendo, se inscreve no canal e fica até o fim, porque cada detalhe dessa lenda vai te arrepiar ainda mais. No coração do Nordeste, o sertão se estende como um deserto de pedra e espinhos. O sol castiga a terra seca durante o dia, rachando o chão como se fosse pele antiga, enquanto a noite traz um frio que corta como lâmina. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo vento que atravessa o Mandacaru ou pelo uivo distante de cães que sentem o invisível. Entre as veredas e colinas, pedras imensas se erguem como sentinelas da solidão. Algumas parecem moldadas pelo tempo, outras lembram formas humanas que vigiam em silêncio. É nesse cenário árido, onde a vida luta todos os dias contra a seca e a morte, que nasceu uma das lendas mais sombrias do sertão, a da Pedra que Sangra. Para os moradores da região, aquela não é uma rocha comum, porque em certas noites, sob a lua ou até mesmo em pleno dia de sol, ela parece pulsar, e de suas fendas escorre um líquido vermelho que muitos juram ser sangue vivo. A história da Pedra que Sangra começou a circular há tanto tempo que ninguém sabe ao certo quando nasceu. Os mais velhos contam que os primeiros relatos surgiram ainda no século XIX, quando viajantes a cavalo atravessavam o sertão em longas jornadas sob o sol inclemente. Disse que um grupo de homens, ao parar para descansar à sombra da rocha, percebeu um filete vermelho escorrendo lentamente de uma das fendas. No início pensaram se tratar de minério, mas logo o cheiro metálico denunciou outra coisa. "Isso não é terra, isso é sangue", murmurou um deles. A notícia se espalhou pelas vilas vizinhas. Alguns acreditavam que a pedra guardava os espíritos de cangaceiros mortos em emboscadas. Outros afirmavam que ali haviam sido enterradas vítimas de crimes brutais e que a terra nunca conseguiu esconder suas marcas. Desde então, a pedra ganhou fama. Tornou-se lugar proibido para uns e ponto de curiosidade para outros. Mas uma certeza ecoava em todas as bocas. Aquela não era apenas uma rocha. Era um corpo da própria terra, pulsando as dores do sertão. Isolada no meio da paisagem seca, a Pedra que Sangra se ergue como um gigante adormecido. Não há outras rochas iguais por perto, como se tivesse sido colocada ali de propósito, guardando um segredo. Sua superfície é áspera, marcada por rachaduras profundas, que lembram veias abertas na pele da terra. Durante o dia, parece apenas uma pedra escura castigada pelo sol. Mas quando a noite cai ou quando as nuvens cobrem o céu, ganha um aspecto diferente. Sombras se alongam sobre suas fendas e os traços vermelhos começam a se destacar como cicatrizes frescas. Os moradores descrevem que em certos momentos uma mancha viva escorre de dentro dela. Um líquido espesso, vermelho, que desliza devagar até se perder na areia ressecada. Não importa quantas chuvas caiam, as marcas sempre voltam, como se fossem gravadas pela própria terra. O mais assustador, porém, não é a cor, mas a sensação que emana da pedra. Quem se aproxima jura sentir um arrepio estranho, como se o coração acelerasse sem motivo, como se aquela rocha estivesse viva, respirando silenciosamente no meio do sertão. Os relatos sobre a Pedra que Sangra atravessam gerações no sertão. Os mais antigos dizem que os primeiros a testemunhar o fenômeno foram vaqueiros que, ao passar pela região em uma noite de lua cheia, viram a pedra chorando sangue. O líquido escorria em silêncio, formando pequenas poças vermelhas no chão seco. Um deles, assustado, tentou limpar a mancha com um pedaço de pano, mas o tecido ficou impregnado, como se tivesse absorvido sangue humano. Até hoje, segundo a lenda, esse pano permanece guardado por uma família da região como prova do acontecido. Outro testemunho fala de uma mulher que, ao atravessar o caminho perto da pedra, ouviu um som estranho, como gemidos vindos de dentro dela. Quando olhou de perto,
Viu as rachaduras brilharem vermelhas como feridas abertas que não cicatrizavam. Esses relatos se espalharam rapidamente entre as comunidades vizinhas. Cada um acrescentava novos detalhes. Uns diziam que o sangue era quente ao toque, outros afirmavam que tinha cheiro metálico forte, como ferro em brasa. O certo é que depois dessas histórias, ninguém mais olhou para a pedra como algo natural. Na cultura popular do sertão, a pedra que sangra nunca deve ser tocada. Os moradores afirmam que aqueles que ousaram colocar a mão em sua superfície carregaram para sempre um peso que não conseguiram explicar. Um dos relatos mais repetidos é o de um jovem curioso que, desacreditando da lenda, encostou na pedra diante dos amigos. Horas depois, caiu em febre alta, delirando durante dias. Sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Tornou-se apático, silencioso, como se parte de sua energia tivesse ficado presa dentro da rocha. Outro caso fala de um viajante que bateu com a palma da mão na pedra para provar coragem. Pouco tempo depois, sofreu um acidente inexplicável no caminho de volta, e muitos disseram que foi a maldição da pedra cobrando seu preço. Por isso, entre os moradores há um consenso. Observar de longe pode ser suportável, mas tocar é desafiar, algo que não pertence a este mundo. Quem ousa encostar na pedra que sangra arrisca não apenas a vida, mas também a própria alma. Um dos maiores mistérios da pedra que sangra é que suas marcas nunca desaparecem por completo. Mesmo após as chuvas fortes que varrem o sertão, o vermelho sempre retorna, escorrendo lentamente de suas fendas, como se a rocha tivesse uma fonte inesgotável dentro dela. Moradores contam que já tentaram esfregar, raspar e até quebrar pequenos pedaços da pedra para provar que era apenas ferrugem ou algum minério. Mas nada adiantou. O sangue parecia brotar de novo, cobrindo os sulcos como feridas que insistem em reabrir. Alguns afirmam que em dias de sol forte é possível ver a mancha brilhar sob a luz, como se ainda estivesse úmida. Outros juram que, ao anoitecer, ela pulsa discretamente, como um coração que nunca deixou de bater. Essa persistência alimenta a lenda. Se fosse apenas um fenômeno natural, já teria cessado. Mas como não cessa, a pedra permanece, sendo vista não como parte da terra, mas como um corpo vivo, condenado a sangrar para sempre no meio do sertão. No sertão, muitos acreditam que o sangue da pedra não é apenas um fenômeno misterioso. Ele carrega a marca de mortes que nunca foram esquecidas. Dizem que cada gota vermelha que escorre de suas fendas representa uma vida ceifada pela violência, pela seca ou pelas injustiças que assombram a região há séculos. Há quem jure que a pedra ocupa o lugar de antigas emboscadas de cangaceiros, onde homens tombaram em batalhas sangrentas. Outros contam que ali foram enterrados inocentes, vítimas de crimes nunca resolvidos, e que a terra não conseguiu esconder suas feridas. Alguns moradores mais antigos afirmam ouvir em certas noites lamentos que parecem vir de dentro da rocha, vozes distantes como gemidos abafados. Para eles, a pedra sangra porque guarda as almas presas, clamando por justiça. Seja como lembrança dos mortos ou como maldição enraizada na terra, a pedra que sangra é vista como testemunha silenciosa de que nenhuma morte no sertão passa despercebida. Não são apenas os moradores de Barro Duro e arredores que falam da pedra que sangra. Viajantes que cruzaram o sertão também deixaram relatos intrigantes que reforçaram ainda mais a lenda. Um tropeiro que levava mercadorias pela região contou que, certa tarde, ao descansar perto da pedra, viu um filete vermelho escorrer lentamente pela superfície. Pensando se tratar de tinta ou minério, tocou com a ponta do dedo. O líquido grudou em sua pele e ele jurou sentir um calor estranho subir pelo braço. Dias depois adoeceu e nunca mais teve a mesma disposição. Outro relato vem de um pesquisador que, movido pela curiosidade, decidiu examinar a pedra à noite. Ele descreveu ter visto as manchas vermelhas se moverem como se pulsassem. O homem saiu correndo apavorado e, ao retornar à sua cidade, dizia apenas uma frase: "Aquela pedra está viva." Essas histórias se espalharam além das fronteiras do sertão, e a fama
da pedra que sangra atraiu ainda mais forasteiros. Alguns voltaram com relatos assustados, outros nunca mais foram vistos. Quem já presenciou a pedra que sangra afirma que o fenômeno nunca acontece de repente. Antes, há sempre um sinal perturbador: o silêncio absoluto. O sertão, que costuma ecoar sons de grilos, do vento batendo nas folhas secas e até do mugido distante do gado, de repente se cala. É como se a natureza inteira prendesse a respiração diante do que estava para acontecer. O vento some e os animais se escondem, e até os cães param de latir. Nesse vazio sufocante, alguns relatam sentir o coração acelerar, como se algo invisível estivesse se aproximando. Foi nesse silêncio que muitos juram ter visto as primeiras gotas escorrerem pela pedra, brilhando vermelhas sob a lua, ou até sob o sol forte do sertão. Para os moradores, esse silêncio é o verdadeiro aviso. Quando a terra cala, é porque a pedra vai falar, e sua linguagem é o sangue. Na região do sertão, onde a pedra que sangra repousa, ela não é vista como um simples acidente geográfico. Para os moradores, é um lugar que exige distância, silêncio e reverência. Ninguém ousa acampar ao seu redor, e muitos evitam até mesmo olhar diretamente para ela durante a noite. As crianças são ensinadas desde cedo a nunca brincar por perto, e os mais velhos aconselham a passar rápido quando o caminho obriga a cruzar sua área. Alguns ainda mantêm tradições antigas, deixar pequenas oferendas de velas, flores secas ou até garrafas de água, como se a pedra tivesse sede eterna de lembranças humanas. Outros preferem não pronunciar seu nome após o pôr do sol, acreditando que apenas mencioná-la já é um convite ao azar. Assim, a pedra que sangra permanece intocada, cercada de mistério e temor. É ao mesmo tempo maldição e santuário, algo que não se desafia, mas também não se esquece. Porque no sertão, todos sabem, ela está sempre ali, como um aviso de que a terra também guarda suas próprias feridas. Para muitos, a pedra que sangra não é apenas uma lenda de terror. É também um espelho da alma do sertão. Seu vermelho constante simboliza as dores acumuladas de um povo que resiste à seca, à fome e às perdas que marcam a vida dura na caatinga. Assim como a pedra, o sertanejo carrega feridas que nunca cicatrizam totalmente. São marcas deixadas pela luta diária contra a terra árida, contra a ausência de recursos e contra a solidão que acompanha a vida em lugares distantes. Cada gota que escorre da rocha é vista como lembrança silenciosa de todas as vidas que se perderam no sertão, seja pela violência ou pela própria natureza implacável. Ao mesmo tempo, a pedra é símbolo de resistência, porque, mesmo sangrando, permanece firme, de pé, enfrentando o sol e a chuva, sem jamais se desfazer. Uma metáfora poderosa de um povo que, mesmo diante do sofrimento, segue em frente, carregando no peito a coragem e o silêncio da terra. Entre os moradores do sertão, muitos acreditam que a pedra que sangra é mais do que uma maldição. É a própria terra chorando. O sangue que escorre de suas fendas seria o lamento silencioso do chão árido, testemunha de séculos de sofrimento, abandono e vidas consumidas pela seca. Para alguns, é como se o sertão tivesse coração, e esse coração batesse dentro daquela rocha, expelindo sua dor em vermelho vivo. Outros dizem que não é sangue humano, mas o sangue da própria terra, lembrando a todos que ela também sente, sofre e guarda memórias. Essa visão transforma a pedra em um símbolo maior, um aviso de que a natureza não é apenas cenário, mas presença viva, capaz de expressar sua fúria e sua tristeza. O sangue que não seca seria, então, a marca eterna de que a terra não esquece, e de que tudo o que nela acontece deixa cicatrizes. E se a pedra que sangra não fosse apenas superstição de sertanejos assustados? E se, de fato, em algum ponto esquecido do Nordeste, houvesse uma rocha que pulsa como carne viva, expelindo sangue como lembrança de tudo o que a terra já engoliu? Talvez nunca tenhamos provas concretas, mas as marcas vermelhas que voltam sempre
Os relatos de viajantes e o silêncio que envolve o lugar fazem a dúvida permanecer. E no sertão, a dúvida já é suficiente para alimentar o medo, porque toda lenda nasce de algo, de um acontecimento inexplicável, de um mistério sem resposta, de um segredo guardado pela própria terra. E se a pedra realmente sangra, não é apenas uma curiosidade, é um aviso, um lembrete sombrio de que a natureza também tem suas feridas, e algumas delas jamais cicatrizam.